lá, Cran. Posso mandar bala, então? Pode sim. Parece que tem... Vocês estão vendo uma aura aqui? Uma luz? Ou não? Uma luz fora de lugar aqui? Sim. É muito ring light, uma pessoa só. É a sua áurea que está aí, ó, emanando aí para a galera. Energia boa, positiva. É. Deixa eu ver se está ajudando ou atrapalhando isso aqui. Não, mas tá bem tranquilo. Tá tranquilo. Tá? Uhum. Pessoal, vamos lá. Bom dia, obrigada, Acra, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser 1h30 bastante produtiva, com bastante troca de conhecimento. E de cara, já peço que vocês interajam, que vocês participem, porque faz muito sentido quando a gente troca, né? Eu não estou aqui só para falar, eu estou aqui para conhecer um pouco de vocês e ouvir também sobre o dia a dia de vocês e como é que eu posso ajudar de alguma forma. Eu sou Karina Pachiega, jornalista, trabalhei 18 anos em televisão, trabalhei em afiliadas da Globo, depois eu trabalhei na TV Globo, depois eu trabalhei no SBT, tudo isso 18 anos, de 2000 a 2018, e hoje eu tenho a minha própria empresa, desenvolvo vários projetos de comunicação, e o principal deles é como professora e mentora de oratória. É um trabalho que me dá muito prazer. Eu uso toda a bagagem dos anos que eu trabalhei em TV para ajudar profissionais de diversos segmentos a se comunicarem melhor. Essa habilidade é tão valorizada que é a comunicação. Aqui tem algumas fotos da minha carreira, quando eu comecei bem novinha, com 22 anos, eu já era repórter, depois eu trabalhei na TV Globo, fui muito lá no Globocop para mostrar situações lá da Marginal, aquela doideira que é aquela cidade. Depois eu trabalhei no SBT, foi uma experiência bastante interessante também. Diferente, mas interessante. A emissora mais feliz do Brasil, como costumam dizer. E essa foto aqui representa o meu momento atual, que é desenvolvendo projetos de comunicação, apresentando eventos, podcasts e tudo mais. Agora, eu queria que 3 pessoas se apresentassem, falassem para mim o nome, o que fazem na RIMAX e qual a importância que vocês veem na comunicação. Qual é a relação entre a boa comunicação e a entrega do trabalho de vocês? 3 voluntários. Pode ser uma. Opa! Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Oi, tá me ouvindo? Alô? Estou te ouvindo. Não me vejo. Meu nome é Felipe Luz, sou de Caxias do Sul e a comunicação ela é fundamental, seja no meio profissional, no pessoal, enfim, o tom das palavras, a variação de pequenos detalhes pode fazer uma grande diferença no impacto, então isso é uma situação que faz grande diferença na nossa vida como um todo, um pilar fundamental para se dar bem em qualquer área. Obrigada, Felipe. Muito bom, muito bom. Tem uma outra pessoa que disse que ia falar também. É a Luciana, eu só não estou conseguindo, não sei se vocês estão me vendo. Sim, estamos. Sim? Tá. Então, meu nome é Luciana, eu sou aqui de Porto Alegre, da Remax Street, do Vinícius Ceroni, e eu costumo dizer que a comunicação ela ocorre de 3 formas: boca-ouvido, cérebro-cérebro e coração com coração. Então, eu acredito que a comunicação mais eficaz é quando a gente faz essa conexão de coração com coração. E eu acho isso fundamental assim para conseguir ter relacionamentos. Muito bom, Luciana. Adorei essa história de coração para coração. Acredito exatamente nisso também. Muito bom. Felipe, Luciana, quem mais? Eu, Ricardo Alwin. Ouve?
Tô ouvindo. Ouvindo? Beleza. Ricardo Remax Alvim, Porto Alegre. A comunicação, na minha visão, ela é fundamental, a boa comunicação, né? Para que gere rapport, segurança e confiança entre as partes envolvidas. Tá? Uma boa comunicação, onde tu consegue transmitir bem a ideia do que tu está ofertando ou do que tu está prometendo para o cliente, gera uma relação de maior confiança, de maior proximidade, onde ele também vai ficar aberto a te receber melhor, né? A ser mais receptivo, né? Às tuas ideias, à tua proposta de trabalho, enfim. É Ricardo o seu nome? Ricardo. Cortou o comecinho. Da onde você está falando, Ricardo? Alwin, Remax Alwin, Porto Alegre. Muito bom. Obrigada, Felipe, Luciana e Ricardo. Vocês falaram coisas extremamente pertinentes, que ao longo da apresentação a gente vai tocar em todos esses pontos. Tá? Agora, eu vou ler para vocês algumas notícias e eu quero que vocês analisem a forma como eu vou ler essas notícias, tá? Prestem bastante atenção. Vamos lá. Juros altos fecham a torneira de recursos nos bancos e o setor imobiliário pede mais crédito. Vamos conhecer hoje o prédio mais sustentável do país em Porto Alegre. Estúdios construídos nas grandes cidades são cada vez menores, enquanto os preços desses imóveis só aumentam. 62% das buscas de imóveis para compra e locação são feitas por mulheres. Empreendimentos de alto luxo em cidades do interior se multiplicam pelo país. Nem Rio, nem em São Paulo. As cidades mais caras para se morar são de Santa Catarina. Balneário Camboriú e Itapema, no litoral norte do estado, ocupam as 2 primeiras posições que avaliam o preço médio do metro quadrado em 50 cidades. Mulheres priorizam localização e segurança ao buscar imóvel, revela a pesquisa feita pelo DataZap. Como é que está isso, gente? O que vocês acharam da forma como eu li? Monótono, assim, monótono. Monótono. Por que vocês acharam isso? Porque a tua voz ela não criava, tipo assim, ela não tinha, parece que expressão, entende? Não tinha assim, é como se tu falasse como se fosse um robô, entendeu? Tu não tinha sentimento assim, sabe, emoção no que tu falava. Ok. E é legal ouvir uma pessoa que não transmite emoção, que tem uma fala... Não, porque não cria conexão. Exato, exato. Comunicação deve criar conexão. E, gente, presta atenção numa coisa. Não existe a não comunicação. Não existe. Você sempre está comunicando alguma coisa para as pessoas. As pessoas estão sempre fazendo leituras a seu respeito. Sempre. Do mesmo jeito que vocês estão fazendo alguma leitura sobre mim nesse momento, pela forma como eu estou falando, mesmo a gente estando online, pelo meu tom de voz, pela minha expressão facial, pelo meu olhar, pela forma como eu gesticulo, vocês estão tendo alguma impressão sobre mim, ou boa, ou ruim, ou neutra, tá? A mesma coisa acontece com vocês. Quando vocês entram em contato com o cliente, conhecem o cliente pela primeira vez, eles estão fazendo uma leitura a respeito de vocês. Inclusive, se vocês são confiáveis ou não. E esse é um ponto crucial. Uma pessoa que está procurando um imóvel, se ela não criar confiança, credibilidade nessa pessoa, a coisa não vai rolar. O negócio não vai ter sequência, tá? Então, vocês precisam ter consciência do que a comunicação de vocês passa de impressão para o outro. E isso depende de muitas variáveis, e algumas a gente vai ver aqui hoje, inclusive estamos vendo agora, que é o que a nossa voz comunica. Vocês disseram que ao ler essas notícias estava chato. Eu não coloquei vida, tá? Agora eu vou ler de uma outra forma e eu quero que vocês me falem a impressão que vai passar. Vamos lá. Juros altos fecham a torneira de recursos. Nos bancos, o setor imobiliário pede mais crédito. Vamos conhecer hoje o prédio mais sustentável do país em Porto Alegre.
Estúdios construídos nas grandes cidades são cada vez menores, enquanto os preços desses imóveis só aumentam. 62% das buscas de imóveis para compra e locação são feitas por mulheres de estudo. Empreendimentos de alto luxo em cidades do interior se multiplicam pelo país. Nem Rio, nem São Paulo. As cidades mais caras para se morar são de Santa Catarina. Balneário Camboriú e Itapema, no litoral norte do estado, ocupam as 2 primeiras posições, que avalia o preço médio do metro quadrado em 50 cidades. Mulheres priorizam localização e segurança ao buscar imóvel, revela a pesquisa feita pelo DataZap. Qual foi a diferença aqui? Em relação à primeira leitura? Entusiasmo, o que mais? A entonação, Karina. Isso, entonação. O que mais? As pausas. Pausas. Beleza, vocês conseguiram nomear umas coisas aqui. Algumas ferramentas mesmo. Entonação, pausa, tem ênfase. O que mudou na percepção de vocês pela maneira como eu li essas notícias da segunda vez? Passou mais confiança. Mais interesse também. Mais confiança, mais interesse. Tinha vida. Mais firmeza, eu também achei. Tinha vida, exatamente, tinha vida. A diferença principal para mim é a primeira você leu, a segunda tu acredita no que você falou. É diferente. Exatamente. Isso muda tudo. Eu acho que até mesmo o teu corpo falou. As formas que tu gesticulava nos traziam mais transparência, não só em palavras, mas o teu próprio corpo, ele falava com a gente. Exatamente. E a gente vai ver, teoricamente, conceitualmente, por que vocês tiveram essa percepção tão diferente da primeira e da segunda leitura, tá? Eu não sei se a Luciana, pela voz, ela falou que na segunda tinha vida. O que é esse desenho aí que vocês estão vendo? O que é isso daí, gente? Batimento cardíaco? Um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Isso, tecnicamente um eletrocardiograma. Quando um eletrocardiograma tem essa modulação, é porque a pessoa está viva, né? Movimento é vida, né? Movimento à vida. O que acontece quando essa curva fica linear? Sem movimento, está morto. Sem movimento, morte. Trazendo isso para a comunicação, quando você fala usando os recursos de comunicação, vocês já nomearam alguns? Pausa, entonação, ênfase. Você garante o que para a sua comunicação? Vida, movimento, dinamismo, confiança. E quando você não tem nada disso, quando você é uma pessoa que tem uma fala, um discurso linear, não é morte, tá? Ninguém vai morrer. Mas é uma comunicação ruim, que não tem qualidade, que não tem um resultado bom, tá? Por isso que a gente precisa conhecer as ferramentas e usá-las ao nosso favor, de acordo com o objetivo da sua comunicação, porque toda comunicação tem um objetivo, na vida pessoal e na vida profissional. Toda conversa que você tem com alguém, a gente quer chegar em algum lugar. Então, a primeira coisa, sempre saber qual que é o objetivo da minha conversa, do meu encontro, da minha palestra. Eu sei muito bem o que eu quero fazer aqui hoje, nessa 1h30. Tá? E para eu chegar nesse objetivo de comunicação, eu conheço bem os recursos que eu tenho que usar, as estratégias que eu tenho que usar para chegar nesse objetivo, certo? Então, não esqueçam dessa metáfora, que eu acho que ela é muito boa para a gente avaliar até se a nossa comunicação está boa ou não e por quê. Não podemos esquecer que comunicação é um processo complexo. Já aconteceu com vocês, de vocês conversarem com alguém e falarem assim, você está entendendo o que eu quero falar? Às vezes, o nosso raciocínio está confuso para a gente. Imagina quando a gente passa isso para o outro. Então, olha o desenho aqui, muitas vezes, do que eu queria falar e do que eu falo. O nosso objetivo é limpar, eliminar pontes, viadutos, para ter uma comunicação o quê? Direta,
objetiva, direto ao ponto, sem rodeio, tá? Isso é uma meta para o resto da vida. A comunicação, a gente faz a lapidação da comunicação para o resto da vida. É uma habilidade que a gente começa a aprender quando a gente começa a falar com 1 ano e meio, 2, 3 anos, até o resto da nossa vida. Isso não acaba nunca. Toda vez que eu passo por alguma situação que não é boa, eu falo, poxa, o que falhou na comunicação aqui? O que eu não comuniquei que eu gostaria de ter comunicado? Isso é uma reflexão quase diária. Dito isso, vamos fazer aqui uma reflexão sobre comunicação verbal e não verbal. O que os Minions, o Mr. Bean e a Pantera Cor-de-Rosa têm em comum? Comunicação não verbal? A comunicação deles é totalmente sem fala. Então, a gente não precisa falar para se comunicar? Não, o corpo fala. O corpo fala, exatamente. Os Minions, o Mr. Bean e a Pantera Cor-de-Rosa usam 100% da comunicação não verbal. Vocês conseguem, na lista da comunicação não verbal, me falar em itens o que é a comunicação não verbal de forma direta? Para a gente separar a verbal e a não verbal? Visual, não, peraí. Visual? Gestos, expressões, né? Uhum. Expressões faciais. Expressões, gestos, gesticulações. Tem até aquela brincadeira de mímica, né? Uhum. A comunicação deles envolve muita linguagem corporal. Linguagem corporal, exatamente. Mais alguma coisa? Tem uma coisa no Mr. Bean que é muito forte, que vocês não falaram ainda. Olhar. Expressões faciais. Olhar. A gente entende, a gente saca muito do que ele quer passar através do olhar dele, tá? Agora, eu quero que fique muito claro aqui, nos próximos minutos, o que é a verbal e o que é a não verbal, porque isso é bastante importante. Antes da gente chegar nos números, eu vou trazer uma foto de um casal, 2 casais que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar na vida, o casal Obama e o casal Trump. Qual a percepção que vocês têm do casal Obama e do casal Trump? Através da comunicação não verbal deles. Casal Obama muito mais feliz. Olha só, o casal Obama muito mais feliz. Por quê? O que eles estão comunicando que te passou essa imagem? Eles têm sintonia. Uma leveza, eles estão sorrindo, está inclinado à esposa. Inclinado à esposa. Uhum. E o casal vizinho? E o vizinho? É muito relativo, né? Desculpa, Karina, fazer uma piada, mas se está tocando o hino nacional, o Trump está certo e o Obama está errado. Dependendo da circunstância que a foto foi tirada, pode ser que um dos dois esteja completamente errado. É claro que a tua palestra está certa no nos fazer entender que, olha como visualmente é claro que os dois estão sintonizados, o corpo, o ouvido, aquela coisa que o cara vira para o lado assim para ouvir melhor, ela está sorrindo e falando para ele, até se você olhar as mãos dele estão iguais, né? Os dois estão completamente sintonizados, né? Mas se é o hino nacional, eles estão errados, né? Isso que eu quis... Exatamente. Lembra que eu falei que a não comunicação não existe? A não comunicação não existe. A gente está fazendo uma interpretação, uma leitura de comunicação pela postura dos 4 na foto. Gestos, inclinação, expressão facial. Olha isso. Olha o poder que o nosso corpo tem de comunicar coisas a nosso favor e desfavoráveis a nós mesmos. Se a gente não conhece o potencial de cada ferramenta que a gente tem. Por isso que a gente fala, poxa, mas por que não deu certo? Muitas vezes a comunicação está errada, está falha.
falha. É muito importante a gente estudar a comunicação, conhecer as ferramentas, tá? É isso que estamos fazendo aqui. Bom, voltando à comunicação verbal e não verbal, qual que é a mais importante? Qual que pesa mais no processo de comunicação? É a verbal, é o que eu falo, ou é a não verbal, que é isso tudo que vocês apontaram? Expressão facial, gesto, olhar, o que pesa mais? Acredito que é o conjunto da obra, né? É o conjunto da verbal, obra. ela é mais importante. A não verbal? 93% da nossa comunicação é não verbal. Olha só. Alexandre? Isso. O Alexandre entregou tudo agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa frase vocês já falaram também, não adianta disfarçar, o nosso corpo fala, gente. O nosso corpo nos entrega, tá? De várias formas. Vamos lá. 7% do processo de comunicação vem da comunicação verbal, que é o conteúdo, as palavras, é o que eu digo. 38%, quase 40%, vem da voz. Vem da voz. Lembra de eu lendo as notícias do entusiasmo e do não entusiasmo? Quase 40% vem da voz, que é como eu falo alguma coisa. E 55% do entendimento de uma mensagem vem da expressão facial e da expressão corporal. Então, o Alexandre falou o número certo. 7% é conteúdo e 93%, somando voz, expressão facial e corporal, que dá 93%, é não verbal. Esse dado costuma surpreender as pessoas. As pessoas ficam meio passadas, assim. Então, quando você tem que dar uma aula, uma palestra, e você prepara o seu material, 7% está pronto. Faltam os outros 93%. Como é que eu vou comunicar aquilo? Que histórias eu vou contar? Que cases eu vou contar? Como é que eu vou... Qual o tom de voz que as pessoas vão me ouvir? Qual a impressão que elas vão ter a meu respeito? O que a minha expressão facial vai comunicar para elas? Tem alguém aqui que está um pouco surpreso com esse dado? De saber que 93% não é conteúdo, é forma? Ou não, já era esperado mesmo? Oi, Acra. É impressionante. Eu sabia que era bastante, mas não sabia que era tanto, não. Muito impressionante. Isso explica várias coisas na vida. Várias. Tenho certeza que todo mundo aqui lembra de algum professor da época do colégio. Tá? Algum professor marcante, sabe assim, nossa, o professor de matemática tal, aquela professora de português. Provavelmente, esse professor que está passando pela sua cabeça agora é uma pessoa que tinha uma comunicação marcante, uma forma de se comunicar bem, assim, de personalidade. Tô certo ou não? Ou muito brava, ou muito amável, ou que conversou, que teve conversas importantes com você. É esse professor que você lembra, tá? Outra coisa, eu sei que vocês vão muito em eventos imobiliários. Por que algumas palestras são mais interessantes do que outras? Se você pegar 2 palestrantes que vão falar do mesmo tema, uma palestra é chata, você tem vontade de levantar e sair, e a outra palestra você não vê passar. A hora que acaba, você fala, eu queria ouvir mais essa pessoa falando desse assunto. É muito legal a maneira que ela aborda. É muito leve, é muito didático. O que é isso? É comunicação não verbal. É comunicação não verbal. Porque o conteúdo dessas 2 pessoas é o mesmo. Eu apresento eventos, então eu já fui em muitos congressos médicos. Congresso médico é denso, tem assuntos técnicos. Tem médico que realmente a palestra é muito chata. É muito, sabe? E outros abordam, às vezes traz história de pacientes, humanizam, usam muito bem o storytelling, que a gente vai falar logo mais. Conduzem a palestra, tem uma linha narrativa muito interessante. E o outro vai muito por número, estatística, e não cativa, não tem aquela conexão. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Quando vocês tiverem que preparar um material, apresentar um projeto para cliente, para os seus pares, para o time,
ou vocês tiverem que subir num palco, quando você acaba de preparar o material, tem 7% pronto. Como é que eu vou contar isso? Em quanto tempo? Eu vou falar em 5 minutos, em 10, em 15 minutos? Como é que eu vou me preparar para isso? Por isso que é bom as pessoas mais disciplinadas, que têm uma preocupação maior em ter uma comunicação mais clara, elas treinam antes. Elas treinam. Então, se eu vou ter uma apresentação de 20 minutos, fala para o espelho, se grava no celular, treina como se estivesse falando mesmo. Se for algo muito importante, faz em casa, se apresenta, faz aquela apresentação para o marido, para a mulher, para o pai, para a mãe, para o filho, para ter uma primeira impressão ali. Nossa, tá legal, sua fala tá confusa, você está sendo muito repetitiva, você tem muito vício de linguagem, você repete, nossa, se você se gravar, você vai falar assim, nossa, eu falo tipo o tempo inteiro. Eu engasgo, eu me atrapalho. Nossa, como eu falei a mesma coisa várias vezes. Isso demanda tempo e energia, tá? Uma coisa que dá trabalho, mas o resultado com certeza vai ser muito melhor. Depois questão de tempo aqui não é fácil. Oi? Alguém falou aqui? Deu um ruído aqui no meu áudio. Foi só alguém que abriu o microfone sem querer. Ah, ok. Ok. Ele tá lá, né? Vamos seguir então, gente. Qual é o grande pulo do gato? Quando você alinha comunicação verbal e não verbal, o seu salto de qualidade na comunicação é gigantesco, tá? Quando os 7%, os 38%, os 55% estão alinhados, estão sincronizados, sua comunicação faz... Tá? Quando o que você diz está alinhado com como você diz, com o seu gesto, com o seu olhar, com a sua postura, você não tem ideia de quantos degraus a sua comunicação sobe, tá? Eu vou ler 2 notícias de novo, primeiro desalinhando e depois alinhando comunicação verbal e não verbal. Então, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde anunciou a notícia que o mundo esperava. A vacina contra o câncer foi aprovada. Só em 2022, a doença matou 30 milhões de pessoas no mundo. A previsão é de que as primeiras doses estejam disponíveis em larga escala dentro de 2 anos. O que aconteceu aí? Como é que está a minha verbal e não verbal? Está alinhada? Não, bem confuso. Qual que é o 7% na minha comunicação, que é o conteúdo? É bom ou é ruim? Ele é bom. O texto em si ele é bom, mas não tem o fundo musical com a tua voz não tem congruência. Certo. O que aconteceu aí? A verbal e a não verbal, elas estão totalmente desalinhadas, tá? A notícia não é boa, ela é muito boa, ela é maravilhosa. É a notícia que eu sonharia em dar algum dia como jornalista na minha vida, que é a cura contra o câncer. A forma como eu comunico isso tá ruim. Qual é o resultado? Ruído na comunicação. Fica esquisito, fica estranho, tá? Agora eu vou alinhar. A Organização Mundial da Saúde anunciou a notícia que o mundo esperava. A vacina contra o câncer foi aprovada. Só em 2022, a doença matou 30 milhões de pessoas no mundo. A previsão é de que as primeiras doses estejam disponíveis em larga escala dentro de 2 anos. O que eu fiz aqui? Alinhei o meu conteúdo, que é o 7%, aos 38% da voz e aos 55%, que é a expressão facial e expressão corporal. Quando eu inclino meu corpo para frente, quando a minha expressão abre, quando eu coloco o gesto, quando eu marco com o gesto com ênfase, o que aconteceu? Eu ganhei aquela modulação. Lembra do monitoramento cardíaco? A comunicação cresceu aqui de qualidade, ficou melhor? Qual a percepção que vocês tiveram? Muito melhor, deu para perceber a importância da notícia. Eu saboreei as palavras. E quem me ouve percebe isso, tá?
Então, se você vai falar de um empreendimento cheio de qualidades, cheio de benefícios, só que a maneira como você fala não comunica isso, o que fica para as pessoas? Vai ficar a comunicação não verbal. Quer ver um outro exemplo? Se eu falar assim para vocês, prestem atenção. Eu amo berinjela. Eu gosto de berinjela, gente? Não. Mas o que eu falei? %93% da tua comunicação não demonstrou que tu gosta. Perfeito. É o famoso desculpa que a pessoa pede, desculpa, vamos continuar. Aí tu olha para a cara da pessoa, a pessoa não desculpou nada, ela quer continuar a conversa e continua irritada com você, né? Exatamente, exatamente. Se eu falo uma coisa e a minha comunicação não verbal fala o contrário, é o contrário que fica. É o contrário. Eu falei que eu gosto de berinjela, eu falei que eu gosto, não falei? Mas o meu rosto, o meu olhar, o meu gesto, o meu corpo falou o contrário. É o contrário que vai ficar. É o contrário que vai ficar. Tá? Agora eu vou fazer uma comunicação desconexa que vai dar um ruído gigantesco, tá? Bem estranho. Vamos lá. Um jovem de 28 anos morreu atropelado num posto de gasolina na zona oeste do Rio de Janeiro no fim de semana. O motorista estava em alta velocidade e admitiu que tinha bebido antes do acidente. O rapaz, vítima do atropelamento, deixa a esposa grávida e uma filha de 3 anos. Até agora, ninguém foi preso. Alguém me explica tecnicamente o que eu fiz aí? Segunda-feira, tu seria chamado no RH, seria demitido da televisão na hora, né? Aliás, tem uma famosa gafe acho que é a Fátima Bernardes ou a Ana Arenberg, eu não lembro agora, que ela dá uma notícia muito alegre e aí ela corta para uma notícia muito triste e ficou super mal. Ali foi um erro, na minha opinião, de edição do jornalista que fez a pauta. Coitada, estava lá comemorando uma coisa assim, daí ela não sei se você sabe dessa história, daí terminava ela, um jovem foi morto. Quer dizer, uma falha total, né, de coerência das informações. Tem vários casos. Tem vários casos. Tá? O que fica para vocês disso tudo que a gente está vendo? Prestem atenção na maneira como vocês conversam com o cliente. Prestem atenção. Eles vão fazer uma leitura da sua comunicação não verbal. Você precisa realmente acreditar e ter muita verdade, ser muito genuíno nas coisas que você fala, em relação a projetos, em relação a empreendimentos, porque o que fica é a maneira como você fala, não é o que você fala. Isso é muito sério, muito sério. Certo? Agora eu queria 2 voluntários, por favor. 2 voluntários. Bom dia, tudo bem? Bom dia, você é o? Éricles, sou aqui da Remax Priority 2 de Criciúma. Só fala seu nome de novo para mim, de novo. Eu me chamo Éricles Varela. Éricles. Sou aqui da Remax de Criciúma. Beleza, Éricles, vamos lá. Eu quero que você me conte uma história triste, muito triste, com expressão facial muito alegre. Então, assim, o seu conteúdo é triste, mas você vai contar de um jeito muito feliz. Tá. Tem que inventar qualquer história ou tem um roteiro? Não, pode inventar ou pode pensar em algo que já aconteceu na sua vida. Uma história muito triste, muito triste. Tipo só que assim, de um jeito muito alegre. Tipo assim, Éricles, muitas visitas e sem captações. É triste. O Acra já é o segundo voluntário, ó, fez muito bem. Tá, então. Alguém me dá uma ideia do que eu posso fazer, então? Uma história da tua vida? Triste. Ou pode inventar uma história muito triste. Pode inventar agora. Pensa numa coisa muito triste. Triste que tem que fazer feliz. É isso, né? Tem um monte de história triste na tua vida para contar. Uma história triste. Tá, vamos lá. Feliz na história triste.
Tô sem conteúdo. Tô nervoso. Um tema, só preciso de um tema. A tragédia da creche de Blumenau. Como? A creche de Blumenau. Creche de Blumenau? Ah, tá. Entendi. Tem que contar uma história. Tá. Jovens indivíduos entram em escola e matam crianças. Só que aqui eu tô fazendo jornalismo, né? Não pode fazer isso. Tem que fazer de maneira alegre, né? Isso, tá. De maneira alegre. Pode ser desse jeito mais feliz também. Morreram todos eles morreram. Adolescentes jovens entram em escola e matam as crianças. Pensa na coisa maravilhosa que aconteceu. Todo mundo ficou triste, mas no final os felizes foram presos. Mais ou menos assim. Olha só, meu colega jornalista, vamos lá. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu tecnicamente no que ele fez? Comunicação verbal e não verbal não está alinhada. Não está alinhada. Resultado, ruído na comunicação. Quero que vocês levem isso hoje, tá? Quando conteúdo e forma não estão alinhados, a comunicação não é boa. É o que a gente acabou de ouvir o Éricles falando algo que não foi bom, tá? Obrigada, Éricles. Agora eu quero mais um voluntário ou voluntária para fazer o contrário. Pode ser eu. Isabel de Tubarão. Isabel de Tubarão. Isso. Isabel, conta para mim uma história muito alegre, só que de um jeito muito triste. Gente, ontem a gente foi num treinamento da Remax chamado FAC. Pensa num treinamento legal. Eu saí de lá tão empolgada, que eu quero voltar outras vezes para lá. Muito bom como exercício muito bom. Para começar. Aí, foi bom o treinamento que ela foi? Horrível. Ela convenceu vocês? Não, né? Transpareceu hipocrisia, né? Hipocrisia, isso. Olha, ironia, quando a gente desconecta verbal e não verbal, geralmente nós somos irônicos, sarcásticos. Quando eu falo uma coisa, imagina, vou ser sarcástica agora, tá? Se eu falar assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Sabe, o fulano foi mandado embora, tadinho. O que eu fiz aqui? Fui sarcástica. Sarcástica, irônica, debochada. Irônica, maldosa. Maldosa, por quê? Seria assim, gente, vocês não acreditam. Sabe o que aconteceu com fulano? Foi mandado embora. Foi mandado embora hoje cedo. Olha só que situação. Gente, o nosso corpo é uma ferramenta fantástica. Fantástica. Os recursos de comunicação vêm tudo de fábrica. Eu não estou pedindo para ninguém instalar nenhum chip, usar nenhum recurso de inteligência artificial, tá? Está tudo na gente. Tudo. Expressão facial, olhar, as nuances, né, de voz, entonação, ênfase, pausa, velocidade, está tudo aqui. A nossa postura. Vamos usar isso a favor de vocês, no contexto de vocês, para os resultados serem melhores, tá? Seguindo, expressões. Vocês são pessoas expressivas? Vocês conseguem, quando é coisa triste, fazer cara triste, quando é coisa alegre, fazer cara alegre, quando é algo neutro, fazer uma cara neutra? Vocês já pararam para pensar se vocês têm essa modulação também na expressão facial? Nem todo mundo tem. Isso é um pouco mais profundo, tá? Tem a ver com personalidade, com experiência de vida, com traumas que você já viveu. Não é o meu... Eu sou jornalista, não sou psicóloga, tá? O meu curso não tem viés terapêutico, mas
Eu já dei mentoria para pessoas que me procuraram, por exemplo, porque elas não conseguiam variar a expressão facial. Eu trabalho até certo ponto. Outro ponto disso é terapia, e já teve casos que a pessoa foi fazer curso de teatro. Eu já dei treinamento para CEOs de empresas que tinham feedback dos funcionários que ele era blasé, que ele era neutro, que ele falava tudo do mesmo jeito. E isso incomodava muito, porque por dentro, ele estava feliz, ou ele estava bravo, e ele não conseguia transmitir isso através do rosto. Isso tem causas, como eu falei, mais profundas, de análise psicológica, tá? Não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é só levantar essa reflexão para vocês aqui. Vocês são pessoas expressivas? Têm dificuldade de ser expressivo? Só tenham consciência disso. Quem não é muito expressivo na expressão facial tem que usar de outras ferramentas. Comunicação é igual tempero. Nem todo mundo usa os temperos da mesma forma. Por isso que cada um tem uma comunicação diferente. Que bom, né? Que bom. Temos personalidades, histórias de vida diferentes, então a nossa comunicação tem que ser diferente. Até porque é bacana a gente ter a nossa marca da comunicação. Só que se você não usa muito um tempero, você tem que compensar em outro. Tá? Uma boa comunicação é como uma comida bem temperada. Eu não sou boa de cozinha, mas vocês sabem que comida de mãe, comida de vó, comida de chefe de cozinha, você come e você fala, que delícia! Nossa, que delícia! O que é esse que delícia? Que bem temperada! Tá? Uma comunicação é a mesma coisa. Quando você vê uma pessoa falando, um palestrante, ou um chefe, ou um colega, ou uma personalidade, você fala, nossa, como essa pessoa fala bem! Eu adoro ouvir essa pessoa. É uma comunicação cheia de temperos, cheia de recursos, cheia de ferramentas. Então, tenho essa consciência. Se eu não tenho muito esse tempero, eu uso mais do outro para compensar. Tá? Gestos. Eu já falei muito dos gestos aqui. Nós somos um país com muitos descendentes de italianos, como temos aí muito no Sul. Então, nós temos essa questão dos gestos muito bem alinhadas, que tem a ver com a própria história, né, do nosso país. E não é à toa que os italianos são considerados extremamente expressivos, porque eles gesticulam muito. Vocês que são de famílias de italianos sabem bem disso. Dentro da Europa, os italianos se diferem de outros países. Se você pegar os alemães ou os franceses, na teoria tem uma comunicação um pouco mais comedida. Por que os italianos são tão expressivos? Expressão facial um pouco exagerada, gestos exagerados que tornam a comunicação que é mais marcante. Tá? Podem ver que eu estou aqui no online com vocês e eu uso e abuso dos gestos de forma estratégica, tá? Porque eu sei o quanto isso pesa no entendimento geral, no conjunto da obra da comunicação. E no online eu até subo os meus gestos. Se a gente tivesse numa sala presencial, os meus gestos estariam um pouco mais baixos, tá? Mas se eu fizer os gestos mais baixos aqui, vocês não vão enxergar. Então eu subo nesse momento aqui. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Tudo bem? Aqui é o Marcelo Benvenuto, da Remax Vivale. Oi, Marcelo. Ótimo. Parabéns pelo treinamento. Obrigada. Pegando o gancho do que você falou sobre os italianos que culturalmente usam muito os gestos e as expressões faciais, e eu sou descendente italiano, entendo muito bem, e concordo contigo, isso é intrínseco, né? Porém, o que acontece? Aqui no Sul, nós temos descendentes de italianos, descendentes de alemães, descendentes de poloneses, ucranianos, enfim, várias outras descendências que não têm o hábito de usar dessa maneira os gestos. A pergunta que eu te faço, aqui na minha região onde eu moro, na região de Joaçaba, tem italianos e alemães. É fato que os alemães são mais comedidos. Eu devo usar
esses gestos com um descendente de alemão, por exemplo, que é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais discreta, isso não depõe contra mim na hora do meu atendimento? Marcelo, tem uma coisa que vocês que trabalham com vendas conhecem muito bem, que é o rapport, né? Quando você espelha a comunicação do outro, você cria uma conexão. E a gente vai chegar num outro ponto ainda na palestra, que é adaptar a comunicação ao seu público. Um bom comunicador é um grande camaleão. É um grande camaleão. Ele sabe fazer a leitura de quem ele vai se comunicar, faixa etária, contexto daquela pessoa, escolaridade, e vai se comunicar de acordo com as características daquela pessoa. Porque o seu objetivo, o objetivo de um corretor é sempre criar conexão com o seu cliente. Sempre. Não é? Criando conexão, você vai criar confiança, criar credibilidade, e a partir daí as coisas acontecem. E o contrário é verdadeiro. Quando você não cria conexão, você não estabelece credibilidade, confiança, e a coisa não vai para frente. Eu, nos últimos meses, comprei e vendi imóveis, tive muito contato com muitos corretores, e posso dizer isso de carteirinha, uma coisa que está bem fresca assim na minha memória. Eu tive experiências incríveis e experiências desastrosas com corretores. O da Remax, o meu contato com o da Remax foi muito bom, tá? Dica-se de passagem. Uma corretora muito boa mesmo. É uma que eu sei, assim, me veio na cabeça até a conversa que eu tive com ela, que ela entendeu muito o momento que eu estava passando, foi extremamente empática, extremamente, soube me ouvir com muita atenção. O que ela fez? Ela fez a minha leitura. Ali ela entendeu o que estava acontecendo comigo. Tanto é que o atendimento dela ficou 3 horas conversando comigo. Ela desmarcou com outros clientes. Ela entendeu ali que meu atendimento não poderia ser uma conversa rápida. Não poderia. Tá bem treinadinha ela. O corretor é um grande camaleão, de entender até o tamanho que uma conversa deve ter. Quando a pessoa é mais pragmática, ela quer ter uma conversa rápida com você. E se você, imagina, se você ficar insistindo ali, ela também vai se incomodar. Então, vocês são grandes leitores de seres humanos, para tentar ir na medida certa ali. Então, o que eu te digo, quando você... É interessante você espelhar, fazer o rapport com uma pessoa mais expansiva, você também ser mais expansiva, soltar uma piadinha ali, escancarar o sorriso, fazer mais gestos, e com uma pessoa que é mais comedida, você baixar um pouquinho o seu tom de voz, o seu gesto, mas não esquecendo que todos nós temos uma personalidade. Eu não sei qual é a sua. Tem pessoas que naturalmente são mais expansivas e tem pessoas que naturalmente são mais comedidas. E não tem nada de errado com isso. Nada. Eu sou expansivo e eu tenho dificuldade quando eu vou atender pessoas mais comedidas, porque é natural, né? Quando eu vejo, às vezes eu já estou naquele automático e eu tento voltar e trazer um pouco para fazer o rapport com o cliente, mas é mais difícil para mim, né? Porque é da minha natureza gesticular, é da minha natureza falar alto, é da minha natureza usar as expressões faciais. Então, às vezes, eu pego um cliente mais comedido e eu tenho dificuldade, eu tenho que treinar isso, né? Sim, sim. Mas pensa o seguinte, pensa num volume, tá? Que você tem que baixar e aumentar. De voz, por exemplo. Você não pode ir do 10 para o 2, senão você não vai estar sendo você. Mas você pode ir do 10 para o 7. Tá? Então, assim, é um jogo de você manter também quem você é, para você não ser um personagem ali, alinhado dentro do possível com a característica daquele cliente. Se é uma pessoa que fala mais baixo, que usa menos os gestos, tá? Ou se é o italianão, que fala alto, que gesticula, né? Que solta uma piada, que fala mais alto. Então, é esse jogo de manter, na verdade, as suas próprias características, mas fazendo o ajuste ali para chegar no tom ali do cliente. Isso, às vezes, você não resolve na primeira vez, não, tá? Você vai conhecendo aquela pessoa.
Tanto é que o corretor que vendeu, inclusive essa casa que eu mudei a semana passada, depois a gente conversou sobre isso. Ele falou que quer treinamento lá na imobiliária dele. Como a gente foi criando intimidade, assim, amizade, depois ele me contou dos ajustes que ele foi fazendo no decorrer do meu atendimento, né? Até porque o meu pai me ajudou muito também na compra e eu e meu pai somos muito diferentes. Então, ele tinha uma comunicação comigo e uma com meu pai. E depois a gente conversou sobre isso. Pela faixa etária do meu pai, pela maneira como meu pai funciona, eu sou mais generalista, meu pai é mais detalhista. Ele foi fazendo um grande ajuste. E depois a gente conversou sobre isso. Muito legal. Vamos Show. lá. Obrigado. Os gestos, eles marcam, eles ilustram, tá? Se eu contar algo para vocês, sabe história de pescador? Nossa, eu peguei um peixe desse tamanho, gigante. Quando eu coloco o gesto, vocês até visualizam de forma mais tangível a situação. Vamos lá, uma historinha para vocês. Quem gosta de programa de culinária? Algumas pessoas levantaram a mão aí, né? Então, eu vou contar uma história para vocês. Não sei quem viu a semana passada o MasterChef, o desafio dos candidatos era preparar uma feijoada. O candidato estava mexendo aquele caldeirão ao vivo, ele tropeçou, o caldeirão virou em cima dele, caiu aqui no peito, queimou ao vivo, a apresentadora teve que chamar o intervalo, os bombeiros entraram, ele estava desmaiado no chão, no estúdio, pegou, levou o cara para o hospital e, infelizmente, 3 dias depois, ele morreu. O que eu fiz aqui, gente? Em relação aos gestos, o que eu fiz? Tu mostrou toda a tua emoção e o nervosismo dessa informação. Chegou a se levantar para falar. Uhum. Primeira coisa, é mentira essa história, tá? É mentira. Não, eu pensei que tu ia falar assim. Eu pensei que ia dizer no final, e tu não acredita? Ninguém conseguiu comer a feijoada. Ninguém experimentou a feijoada. Mas qual que foi o meu... Com o teu gestual, né, Karina, tu conseguiu fazer com que o ouvinte criasse a imagem dentro na memória, né? O fato ali de que caiu nele, ele desmaiou, carregaram, tu consegue fazer, né, narrando o acontecimento e gesticulando, tu consegue fazer com que o ouvinte construa a imagem na mente, né? Exatamente. E vivencie o momento, né? É isso mesmo. É Ricardo, né? Isso. Isso, Ricardo. Perfeita a sua análise. O gesto, ele enriquece muito, tá? Porém, um detalhe. Não adianta eu contar uma história fazendo um gesto repetitivo, como se eu tivesse uma bola de cristal. Fica chato. Se eu ficar falando com vocês o tempo todo fazendo o mesmo gesto, o que vai acontecer? O gesto vai roubar a atenção do meu conteúdo e vocês vão ficar prestando atenção no meu gesto, que é repetitivo. A gente precisa ter repertório de gesto, tá? Então, se eu vou contar que estava mexendo o caldeirão, olha só, estava mexendo, o caldeirão era desse tamanho, ele tropeçou. Olha só, olha como o meu corpo fala, ó. Olha o meu corpo falando aqui. O bombeiro entrou, o cara estava caído no chão, levantou, levou para o hospital, o cara teve queimadura de 3º grau aqui no peito e, infelizmente, 3 dias depois, ele morreu. Olha a variedade de gesto que eu usei, do que contar. Nossa, vocês não sabem, a semana passada no MasterChef, o desafio era fazer uma feijoada, tá? Então, tomem cuidado também com o repertório de gesto. De novo, o nosso corpo é uma ferramenta incrível. Eu tenho infinitas possibilidades de gesticular. Eu vou falar assim, ó, acerta no alvo, ó. Isso é um gesto, quando eu falo no alvo, um caldeirão. Alinhar, vamos alinhar a expectativa. Nossa, eu tenho um super projeto para apresentar para vocês. Olha quantas coisas que eu posso usar gestualmente para enriquecer uma história. Isso, numa palestra, num palco, ganha ainda mais importância. Quando eu falo para um público maior. Porém, eu devo evitar exagero e movimentos involuntários. Se eu passar a falar com vocês
mexendo no meu anel até o fim da palestra, sabe o que vai acontecer? Meu conteúdo já era. Vocês vão pensar assim, ela só mexe no anel. Ela deve ter algum problema. O corpo fala, qual informação que eu estou passando a meu respeito se eu faço isso o tempo todo ou se eu faço isso o tempo todo? Qual que é a leitura que vocês vão fazer a meu respeito? Desconforto. Está nervosa durante a palestra. Que eu estou nervosa. Vamos lá, vamos aprofundar essa análise. Vamos aprofundar essa análise, tá? Olha como uma coisa vai levando a outra. Imagina, eu estou aqui online, eu sou uma palestrante, então, teoricamente, eu tenho autoridade de conteúdo para estar aqui, certo? E aí eu fico fazendo assim. Eu passo nervosismo. Se eu estou nervosa, vocês podem entender que eu não domino o que eu estou falando. Ou que eu não acredito no meu conteúdo. Isso tira totalmente a minha autoridade aqui para vocês. Quando eu falo uma coisa e o meu corpo está dizendo o contrário, ó, vocês percebem como é uma coisa pequena que vai tendo um efeito dominó? E como quando a gente tem consciência disso, é um grande passo já, tá? É um grande passo para você ir tendo possibilidades de melhora, de prestar atenção naquele ponto. Chegamos a outra ferramenta que eu já falei aqui e é muito relevante, muito, no caso de vocês, mais ainda. Olhar, olhar. Por que vocês acham que tem um sinal de Wi-Fi ali dentro do olho? Conexão. 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 O que acontece quando o sinal de Wi-Fi está cheio? Conexão mais rápida. Conexão tá boa, né? A conexão tá boa. Quando o olhar, olha, não sei se vocês perceberam, tem hora que eu me aproximo mais da câmera, que eu quero propositalmente que vocês tenham a impressão que eu tô quase aí no escritório de vocês. Eu quero criar essa proximidade. Eu quero falar assim, ó, prestem atenção aqui. A gente está longe geograficamente, mas eu quero que vocês sintam que nós estamos próximos, que nós estamos conectados. Karina, essa eu aprendi agora. A galera vai ter que me engolir. Vou falar de pertinho aqui, ó. Não tem mais desculpa. Então, é proposital, Acra. O problema é quando é o Cerveró, né? Quando é o Cerveró, a gente nunca sabe para quem que ele está olhando. Ah, meu Deus, mas aí... Alguém derruba o acesso do Acre, pelo amor de Deus. Gente... Gostou, né, cara? Olhar é assim, é matador, tá? Tanto é que tudo que eu estou falando aqui, muita coisa se aplica à vida pessoal. Quando a gente tem dificuldade de olhar para alguém, é porque a coisa não está boa. Quem tem filho aqui, se a criança apronta, você fala, olha para a mamãe, olha para o papai. Não é? Porque a criança se entrega. Colocando isso para relacionamentos, quando a gente está com dificuldade daquele olho no olho, é porque tem ruído ali. Tá? Eu tenho uma Golden. Quem tem cachorro aqui, o cachorro se entrega pelo olhar quando ele apronta alguma coisa. Ele olha para você, você sabe que deu ruim, que ele destruiu alguma coisa, que ele pegou alguma coisa na cozinha. O animal pelo olhar. Quando eu estava adestrando a minha cachorra, o adestrador falou para mim que quando eu quisesse ficar brava com ela, que ela tivesse aprontado alguma, era para eu cortar o contato visual, um tempinho. Quando eu cortasse o contato visual, ela ia ficar triste de não estabelecer contato visual comigo. Trazendo para a vida adulta. Tenho certeza que vocês já falaram essa frase na vida. Eu estou tão brava com você, eu estou tão brava que eu não quero nem olhar para sua cara. O que isso quer dizer? Quando você está muito magoado com alguém, você não consegue, você não quer nem encarar nos olhos, tá? Trazendo isso para a vida profissional.
Quando você olha mesmo, olhar nos olhos de verdade, tá? O cliente percebe. E isso é um ponto muito importante para estabelecer elo, confiança, credibilidade. É uma forma da comunicação dizer assim, pode confiar em mim. Eu sei que é importante esse projeto de vida para você. Que alugar, que adquirir um imóvel, um investimento, é algo extremamente relevante e eu estou aqui por você. Eu sou uma pessoa confiável, a minha empresa é confiável. Tudo isso está nas entrelinhas, no subtexto de uma pessoa que conversa com a outra, olhando nos olhos. E a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que nos convida à distração, principalmente por causa desse negocinho aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Não estou falando que eu não olho no celular também, porque eu olho. Mas tem horas, tem hora e tem hora. Tem momento de conversa que não dá para interromper. Não dá. Conversar olho no olho, hoje em dia, é uma forma de você mostrar para a pessoa, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui no momento presente. Estou filosofando muito? Estou filosofando demais, minha gente? Não, está totalmente certo. É exatamente o nosso diferencial, é serviço pessoal e nada mais importante do que, como tu falou, falar pessoal, olhar. E outra, a pandemia, por pior que tenha sido, ela trouxe essa possibilidade de a gente fazer isso que a gente está fazendo agora com menos vergonha. A gente tinha vergonha de fazer isso. A gente já teve vários casos aqui na empresa que a gente captou um imóvel com o cliente, conseguiu passar a verdade, provavelmente por causa do olhar, na hora de falar com a pessoa, olhar para a câmera. Uma das coisas que mais as pessoas erram é falar olhando para a câmera e não olhando para cá, né? Na linguagem virtual, a gente não tem que ser o centro da atenção, a gente tem que olhar para a câmera para que o cara olhe para a tua cara, para o teu olho, para ver que você está falando com ele. Então, é fundamental essa tua reflexão do olhar aí. Sim, sim. Na época da pandemia, que eu até criei meu treinamento online, né, como tantas outras pessoas, a gente falava sobre isso, que algumas pessoas ficavam em dúvida, para onde eu olho? Eu olho para o meu quadradinho? Eu olho para o quadradinho ou olho para a câmera? Olha para a câmera. Olha para a câmera. Os olhos de vocês que estão me ouvindo estão aqui, ó. Estão atrás dessa câmera. E se eu olho para mim, olha a diferença. Vocês conseguem? Tem muita diferença de percepção, não tem? Desse olhar aqui e desse e desse. Eu me lembrei agora de uma situação, já deve ter acontecido com vocês, de ir ao médico e o médico não olhar na minha cara. Mesmo o médico tendo sido recomendado, vá no doutor tal, na doutora tal, que ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo, ela é médica do hospital tal. Chegou lá na consulta, não olhou na minha cara. Gente, que coisa desagradável. Que coisa desagradável. Você sai de lá mal. Eu fui mal, falei, ela não olhou na minha cara. Como é que eu vou seguir o protocolo médico de uma médica que não olha na minha cara? Não dá. Uma vez eu tive um aluno que ele falou que ele ia na pediatra com o bebê dele, e a pediatra só olhava para a mãe. Não olhava para ele como pai. Ele se sentia totalmente desprivilegiado. Ele falava, caraca, eu sou pai da criança, estou aqui na consulta, a médica só olha para minha mulher, só olha para a mãe. Ele mudou de pediatra. Ele mudou de pediatra. Percebe que são nos mais diferentes contextos. Por mais que a tecnologia e tudo mais que aconteça, isso aqui, ó, continua extremamente poderoso. Tem uma frase da Michelle Obama, de um documentário que tem na Netflix, que ela fala assim, quando alguém se aproxima de mim, eu não olho em volta, eu não desvio o olhar, eu olho nos olhos, eu vejo uma história. Eu sou muito de observar as pessoas, até porque, não sei se é porque sou jornalista, e às vezes na rua mesmo, um desconhecido, eu olho nos olhos e eu tenho a impressão, falo, nossa, que história de vida essa pessoa deve ter, que história forte. Tem uns olhares que mexem com a gente. Olhar de, sabe pessoa que vende coisa no semáforo? Às vezes você olha para... Teve uma vez que eu abri o vidro e eu olhei nos olhos assim de uma mulher, ela falou assim, obrigada, moça, de você ter olhado para mim. As pessoas me acham invisível. Falei, desculpa, eu não estou com trocado. Ela falou, não interessa, obrigada por ter olhado para mim, ela falou.
No nosso caso aqui, vale para o porteiro, para a faxineira do prédio, né, para um monte de gente que tem tanta informação, tantas conexões, pode te ajudar tanto na tua carreira, muitas pessoas menosprezam também. É incrível, inacreditável. Sim, não, sim, e os sim. garis, né? Uma vez foi feita uma pesquisa, se não me engano, com garis de rua, que eles falavam que ninguém olhava para eles quando eles estavam trabalhando, limpando a rua. E é bem isso que você disse, que ele é invisível, o cara está lá, é invisível. Botaram até um ator, se não me engano, na Globo, como gari, ninguém reconhecia o cara. Ele era famoso, mas ele estava com a roupa de lixeiro de rua, ninguém olhava para a cara dele. Né? Sim, sim. E aí, se a gente quiser filosofar nas grandes cidades, que a gente se acostumou, né, a morador de rua, pessoas na rua, a gente se acostumou, eles fazem parte da paisagem, como se eles fossem invisíveis. As pessoas passam por eles. Quantas olham nos olhos de uma pessoa dessa? Poucas, pouquíssimas, pouquíssimas. Então, é uma reflexão mesmo para a gente fazer. O que atrai o nosso olhar? Por que algumas coisas se tornam invisíveis? A ponto da gente menosprezar o nosso contato visual, né? Bom, já ficou muito claro que uma das formas de estabelecer conexão e sintonia é o contato visual, certo? Mas existem outras, tá? Conhecer o seu público, eu falei sobre isso com o Marcelo, numa resposta. Isso para vocês é ouro total, né? Conhecer o seu público, com quem vocês estão falando. É uma pessoa de 60 anos, é uma pessoa de 20, é uma pessoa mais tecnológica, é uma pessoa analógica, é uma pessoa que só trabalha com aplicativo, é uma pessoa que vai no banco conversar com o gerente. Qual o nível de escolaridade? Qual que é a faixa etária? Qual que é a história de vida? Quem é essa pessoa? É uma pessoa pragmática? Uma pessoa mais prática? Quem é? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso e é bom não esquecer, porque isso vai ser determinante para criar ou não conexão com essa pessoa. Tá? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Poxa, será que é bom eu expor uma vulnerabilidade para eu criar conexão com as pessoas? De forma estratégica, sim. Não de forma aleatória. E não existe receita de bolo, tá? Vou dar exemplos para vocês. Uma vez eu dei um treinamento para universitários que iam apresentar o TCC, o trabalho de finalização de curso. E eu estava falando sobre o olhar. E aí uma menina levantou a mão e falou assim, Karina, eu sou autista. Eu não consigo estabelecer contato visual. Como é que eu vou olhar para a banca, para os professores da banca? Eu não vou olhar, não vou conseguir. E aí aquilo me quebrou as pernas, né? Eu tenho toda a minha teoria sobre o olhar e a menina fala assim, então, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. E nem vou ter, eu não tenho, eu não consigo. E aí eu falei, olha, Júlia, começa a apresentação do seu TCC dizendo isso. Meu nome é Júlia, eu sou da faculdade tal, esse é meu TCC, eu sou autista, eu tenho dificuldade de estabelecer contato visual, porém eu tenho muitas outras habilidades que eu vou apresentar para vocês agora. Pronto, tirou das costas, expôs, não se vitimizou, tá? Ela disse que essa habilidade ela não tem, mas ela tem muitas outras. Então, tem situações que quando você expõe a sua vulnerabilidade, é o seguinte, é isso, tá? Você cria conexão, porque todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós. Não importa hierarquicamente quem somos, não importa. Então, você cria conexão, porque você fala, cara, eu sou ser humano tem essa dor nessa pessoa, eu também tenho as minhas. Então, quando você faz isso de uma forma estratégica, não é de qualquer maneira, tá? Você conecta. E o humor. Tem pessoas que têm na personalidade uma pitadinha de humor. Eu não sou essa pessoa, tá? Eu não sou essa pessoa. Mas algumas, naturalmente, quebram o gelo, fazendo uma piadinha ali de futebol, de política, não aconselho, de forma alguma. E aí você já ganha a pessoa ou a sua audiência, tá? São formas de você criar conexão e sintonia. Bom, passamos para mais um
de comunicação que é a postura. Quantos por cento que é Vocês lembram? Como que é a divisão lá da comunicação verbal e não verbal mesmo? 93. 93 vem da comunicação não verbal. E um dos itens da comunicação não verbal é a postura. 55 é corporal. 55 é corporal. Qual que é a imagem que vocês têm de mim ao olhar essa foto? Tá brava, cansada? Tá de saco cheio. Tô nem aí. Infeliz. Tô de saco cheio? Por quê? Por que vocês chegaram a essa conclusão? Ombros prostrados, coluna curvada, cabeça relativamente baixa, né, um olhar meio... Baixa autoestima também. E essa daqui? Ganhou um aumento. Empoderada. O que mudou? O que mudou? Postura. 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 Gente, é muito sério isso, hein? É muito sério. A gente muda completamente a percepção a nosso respeito, tá? Por exemplo, se eu continuar a palestra assim, ó. Falando a mesma coisa que eu estava falando. Vai mudar a percepção, a leitura que vocês têm a meu respeito? Postura, expressão facial. Foi da água para o vinho nas minhas fotos. E tem um conceito atrás disso, tá? Antes de chegar no conceito, eu vou trazer 3 fotos para vocês. No contexto do esporte, do entretenimento e no meio médico. O que o Bolt está comunicando nessa foto dele? Irreverência. Irreverência, que é mais? Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou autoridade. Provavelmente ele bateu algum recorde, né? Ele criou uma pose do raio que comunica o quê? Vitória. Eu sou o cara. E o Mick Jagger, quando faz essa postura ali no meio de um show com, sei lá, 50 mil pessoas, o que ele está comunicando para a gente? Pé frio. Como? É uma brincadeira, porque ele é acostumado... Alguém quiser o famoso Acre por ser aí? pé frio. O Acre, eu acho que nós estamos convivendo muito juntos. A gente não consegue perder uma piada, né? Não consegue. Não, o Mick Jagger devia ter se aposentado, mas ele está querendo dominar a plateia, está mostrando que eu estou aqui, ó, estou por vocês, vamos lá, vamos gritar. Mas é isso aí. Energia, exatamente. E no contexto médico, que esse profissional da saúde está comunicando? Ele está transmitindo felicidade, né? Ele acredita na vacina. Complicada que deu certo. Isso, exato. Um alívio, talvez, né? O que tem conceitualmente atrás de uma postura? Um sentimento. Saiu a apresentação para vocês? Não, tá aqui. Não? Saiu para mim, Estamos vendo. então. Espera aí que saiu para mim, gente. Só um instante. Voltou? Tá tudo certo? Tá? Vamos lá. Power posing. Quem sabe do que se trata? Alguém sabe? É, poderoso, né? Não entendi, Marcelo. Um pose de poder. Mas o que é a pose do poder? O que é exatamente a pose do poder? Ela transmite autoridade, confiança. Empoderamento. Empoderamento, confiança. Essa moça que está aí, que chama Amy Cuddy, ela é uma pesquisadora de Harvard. E ela tem um dos TED Talks, aqueles vídeos do TED Talks mais assistidos, tá?
Se vocês colocarem no YouTube Power Pose em MCUD, vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. Ela fez um estudo muito conhecido. Qual a conclusão que ela chega? Quando você fica pelo menos 3 minutos na sua pose do poder, que é uma pose que você se sente muito confortável, muito confiante, por isso que tem a pose aí da Mulher Maravilha, você aumenta a produção de testosterona. Testosterona é o hormônio do poder. Tá? E quando você fica pelo menos 3 minutos fechado, numa postura mais fechada, que é quando você não está confiante, você acha que você não vai ser capaz e tudo mais, você aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Moral da história, se você tem aquela super reunião, se você vai dar uma palestra, dar uma aula, você precisa ter uma entrega muito boa de comunicação, faça Power Posing. Faça Power Posing, como eu fiz antes de entrar nessa aula. É um recurso que eu uso para mim, tá? Você está mentalizando conteúdo e tudo mais, fique pelo menos 3 minutos numa pose. As pessoas não precisam ver você fazendo isso, tá? Você vai aumentar aí a produção de testosterona, que vai te dar naturalmente mais confiança. Você vai estar comunicando o seu cérebro, olha, eu vou ter uma entrega importante, então me ajuda, cérebro, me ajuda me entregando aí corporalmente ferramentas que vão passar confiança. E o contrário é verdadeiro. Se você está preocupado, não acredita em você, está com medo, você vai fechar seu corpo e vai aumentar a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é péssimo. Você está comunicando ao seu cérebro que, ó, tô ferrada, não acredito em mim, tô com medo de dar branco, e o seu cérebro entende o que você está comunicando. Provavelmente você vai suar, você vai tremer, você vai gaguejar, tá? Quem se interessa pelo tema, porque aqui eu tô dando uma breve pincelada, assiste lá no YouTube a palestra da MCUD sobre a Power Posing. Tua mãe... Alguém falou alguma coisa ou abriu o microfone sem querer? A minha mãe fazia essa postura aí quando eu fazia coisa errada. Dava um baita medo. Perfeito, perfeito. Perfeito. A minha também, viu? Posso te falar que a minha também. Minha mãe sabe fazer Power Pose. A gente entende, né? A gente olha e entende exatamente o que aquela postura quer dizer. Gente, já disse lá no começo da palestra e falo de novo, comunicação é um processo complexo. A gente está vendo, né? A gente está vendo aqui que a gente precisa entender dessas ferramentas para ser mais estratégico na comunicação. Uma das ferramentas é o storytelling. Alguns de vocês devem conhecer. Tem se falado muito em storytelling. O que é o storytelling? É uma construção de narrativa com estratégia. É você dar uma palestra para saber contar uma história para alguém de forma atrativa, interessante, que as pessoas vão querer te ouvir. A gente acabou de ter um banho de storytelling com a propaganda da Volkswagen, que colocou a Maria Rita e a Elis Regina, né? Que foi muito falado, tem sido muito falado ali, uma construção de roteiro, uma narrativa bem construída, que passa uma mensagem muito clara para a gente, que é os carros da Volks fazem parte da vida dos brasileiros. Vocês assistiram essa propaganda, né? A maioria de vocês. Tem uma polêmica em torno dela, em torno da inteligência artificial, mas a gente pode dizer que tem uma construção de storytelling brilhante ali. Brilhante, com o objetivo o quê? De gerar conexão, de você se identificar com a marca Volkswagen. Em algum momento da sua vida, da sua família, um Volkswagen fez parte disso. É isso que eles querem passar de mensagem. E é só em propaganda de TV que tem storytelling? Não. É na vida, é nas histórias que a gente conta para as pessoas, tá? Na venda da minha casa, eu tenho um exemplo para vocês. Quando eu fui vender a minha casa em outra cidade, aqui no interior de São Paulo, eu demorei 8 meses para ter proposta. E eu tive 3 propostas no mesmo dia. Inacreditável, inacreditável. O que não aconteceu em 8 meses, aconteceu em uma tarde. As 3 pessoas que foram numa tarde fizeram proposta. E aí, eu tive que escolher para quem eu ia vender minha casa, porque eu tinha 3 compradores. Sabe o que foi
decisivo, a pessoa que queria comprar, que eu conhecia a história. Ele virou para mim, essa pessoa, e ele falou para mim, Karina, eu me separei há pouquíssimo tempo, eu tenho 2 crianças, e a sua casa me atende perfeitamente. Você tem quarto de menino na casa, tudo pronto, marcenaria pronta, o seu condomínio fica na rua da escola das crianças. Isso vai facilitar muito a minha vida. Eu estou num momento muito triste, né, de vida, e eu gostaria muito que essa casa fosse minha. Eu quero ser muito feliz aqui com os meus filhos. Ele me falou isso. Os outros compradores, eu não conhecia a história, mas esse, propositalmente ou não, ele olhou para mim e falou isso antes de ir embora da minha casa. E as 3 propostas que eu tinha era com o mesmo valor, com a mesma forma de pagamento. Eu tinha que escolher para quem eu ia vender. Quem que eu escolhi? Adivinhe. Mas olha, Karina, que sacada para nós usarmos isso a nosso favor nas negociações, né? Mas, Marcelo, não adianta criar historinha falsa. Sim, sim, sim. Né? A ideia seria você pegar as informações do teu cliente que você pode usar ao teu favor, informações verídicas, e usar isso de maneira sincera ao favor da negociação. Exatamente, exatamente. Então, o storytelling, que é uma narrativa, é uma história, a nossa vida é uma história, gente. A nossa vida é uma história. E por que a gente, quando vê esses vídeos no Instagram de pessoas que venceram o câncer, de pessoas que às vezes sofreram um acidente e perderam uma perna, um braço, e hoje são atletas profissionais depois que perderam um membro. Por que isso toca a gente? Porque conecta. Nós somos seres que nos conectamos com outros seres. Seres humanos se conectam com seres humanos. Tem valores universais de dor, de perda, de reconstrução, de superação, de drama, de alegria. Foi isso que me uniu ao cara que comprou a minha casa. Quando ele contou aquela história para mim, eu falei, pronto, essa casa vai ser dele. E foi isso que determinou quem ia comprar a minha casa. Certo? Então, vocês precisam saber contar histórias a favor de vocês. Verdadeiras, genuínas, diga-se de passagem. Senão não faz sentido nenhum. Nenhum. Certo? Tem que estar passando rápido demais aqui nessa palestra. Eu quero encerrar e vou abrir para perguntas aqui, dizendo que... Karina, tu me desculpa, eu preciso te contar um segredo, tá? Quando você começou a tua apresentação, eu fiz um post no Instagram e te marquei, e eu juro por Deus que eu coloquei essa frase: quem não se comunica, se comunica. Vai olhar depois. Juro por Deus, você vai olhar lá, meia hora atrás, eu botei exatamente essa frase. Acho que os mais novos não sabem o que é isso, né? Eu lembro disso. Gente, por favor, quem não sabe quem é esse senhor que está fazendo assim, ó, Google, por favor, tá? É o Chacrinha, um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Ele falava, quem não se comunica se trumbica. E essa frase está muito atual. Não existe mais espaço para um profissional que fica no cantinho dele, tá? Hoje a gente tem essa necessidade de exposição, de apresentar publicamente projetos, ideias, vídeos, podcasts e tudo mais. As demandas hoje de comunicação são muito grandes. E por isso que a gente precisa fazer reflexão e fazer treinamentos como esse de comunicação para melhorar os nossos resultados, tá? Então, quem não se comunica, se trumbica. E a gente precisa fazer isso com estratégia e com qualidade. O tempo voou, eu queria abrir brevemente aqui para perguntas e para considerações de vocês. Akram, se quiser fazer alguma ponderação.
Karina, eu quero aproveitar para te agradecer imenso. Aí, nossa conexão foi fortíssima, né? Desde a palestra do Evento das Mulheres, anfitriã em Balneário Camboriú, foi fortíssimo e agradeço imenso, tá? Estou aprendendo cada dia contigo os arquétipos e já melhorei bastante, inclusive. Ai, que bom, Fabrina. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz aí de ser lembrada por você e espero que a nossa conexão continue. Vamos abrir para perguntas, então, pessoal. Com certeza aí a Karina trouxe muitos insights. Eu mesmo aqui estou até com vergonha da forma como eu sempre me comuniquei aqui, monótono, reto, ou seja, tantos insights que a gente pode colocar em prática já no nosso dia a dia. Então, perguntem, aproveitem. A Virgínia... Aproveitar o gancho da colega ali, que ela falou de arquétipos, né? Com relação a gente se conhecer também. Né? O melhor da comunicação é a gente ser autêntico, né? Sermos nós mesmos. Eu, por exemplo, no meu arquétipo, eu sou bobo da corte. Né? Então, eu não tentar passar uma postura séria, seja em vídeo, seja na comunicação pessoal ali direta, né, muito sisudo, muito sério, muito formal, não vai transmitir não vai transmitir confiança para o meu cliente. Né? Então, o melhor é eu ser autêntico, né, e fazer a seleção natural, né, no processo. Aqueles que se conectam pela minha maneira de ser, a gente segue a caminhada juntos. É isso mesmo, Ricardo, é isso mesmo. Esse ajuste constante de que a gente precisa tomar cuidado porque a gente tem a nossa personalidade e fazer aí o alinhamento, a calibragem de acordo com a nossa personalidade e com a característica do cliente, com o objetivo que eu tenho da minha comunicação. Virgínia, acho que a Virgínia está com a mão levantada lá. Vamos lá, Virgínia. Pode falar, Virgínia. Tudo bom? Estão me vendo? Estou te ouvindo. Karina, adoramos aqui em Novo Hamburgo, na conexão à sua palestra. Que bom. E gostaria de complementar também que a roupa da gente também é um complemento muito importante, a maquiagem, o cabelo. Então, é sempre importante a gente passar essa mensagem de confiança através das roupas, dos acessórios. Obrigada. Exatamente, Virgínia. Não existe a não comunicação. Tudo comunica, tudo, inclusive a maneira como a gente se veste, que precisa estar alinhado com o contexto, sempre. Isso também é comunicação. Marcos? Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, Marcos. Aqui é Marcos Bernardes, da Remax Aldeia de Gravataí. Eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, muitas pessoas têm dificuldade de comunicação por timidez ou por serem introvertidos. Que dica que você dá para essas pessoas? E também quero te passar aqui o Rodrigo Calpe, aqui do time, que quer te fazer uma pergunta aí na sequência. Olha só, Marcos, como eu falei, a gente tem que respeitar a nossa personalidade, tá? Não adianta uma pessoa tímida, introvertida também querer chegar no lugar e fazer um monte de piada, que isso não vai funcionar. Porém, eu também disse que hoje são muitas as demandas de comunicação. Uma pessoa que fica na reunião, que nunca se posiciona, que nunca fala nada, ela precisa romper essa barreira e aos poucos, ela ir saindo daquele casulo e ir se expondo, tá? Então, a pessoa que é tímida, mas também não está disposta a quebrar isso, falar assim, eu sou assim, eu sou mais quieta, eu não gosto de falar, é uma coisa gradual, mas que precisa ter uma crescente, tá? Vou dar uma palestra, eu tô com medo. Aceita, nem que for pela primeira vez, procura uma mentoria de uma treinadora de oratória para treinar, para deixar aquela palestra bem treinada, se grava bastante. Então, assim, a dica é, no seu tempo, você ir se permitindo, se dando oportunidades
de exposição, porque quanto mais você se expor, mais você vai vencer essas barreiras. Oi, Karina, tudo bom? Bom dia. Rodrigo Calpe. Oi, Rodrigo. A minha pergunta na verdade, é assim, uma situação, tá? Um exemplo. Sendo que o não verbal é consequência do nosso estado emocional naquele momento, tá? Digamos uma situação onde eu estou no portão da casa de um cliente para realizar uma visita e enquanto os proprietários vão buscar a chave para abrir o portão, eu recebo no meu telefone uma mensagem daquela visita que eu acreditei ser maravilhosa no final de semana e cai a venda de uma venda significativa, tá? E naquele momento eu vejo a mensagem, os proprietários estão vindo e o meu não verbal, ele muda. Que dica que tu dá para estes casos, nesses momentos assim? Eu não entendi Obrigado. muito bem. Você tá com uma visita com potencial e acontece o quê? Você recebe a informação? Eu estou no portão para realizar uma visita de um novo imóvel, certo? Certo. E enquanto os proprietários vão buscar a chave para abrir o portão, eu recebo uma mensagem no telefone de uma visita que eu achei que estaria tudo certo e os proprietários, os compradores, confirmaram a compra. Só que naquele momento ali, no outro dia, eu recebo essa mensagem na hora. E o meu não verbal, ele muda, porque caiu a minha venda do final de semana, que estava tudo certinho, e eu vou entrar no novo imóvel. Ou seja, você está num estado emocional muito ruim e precisa fazer uma visita ali para cima. É isso? Isso, nesse momento, exatamente, perfeito. Olha só, nesse meu relacionamento com corretores de imóveis, eu vi como o emocional de vocês precisa estar equilibrado, né? Porque é um vai e vem, é uma montanha-russa, no mesmo minuto a notícia é boa e é ruim. Não é fácil, vocês têm que ter um domínio emocional muito grande. Tanto é que numa escola que eu dava aula, curso de oratória e de inteligência emocional era junto, porque você ter o domínio da sua comunicação tem tudo a ver com você ter o domínio das suas emoções. E isso, tem gente que faz terapia, tem gente que faz yoga, né? Tem gente que faz exercício físico, corrida, para você saber calibrar suas emoções ali no momento desse, que você precisa ter uma entrega ali muito boa de comunicação, sendo que o seu emocional está lá embaixo. Então, assim, eu não sou psicóloga, mas eu digo que do mesmo jeito que vocês cuidam aí de conhecer de vendas, hoje de comunicação, vocês precisam estar com o emocional de vocês muito bem treinado, para no momento desse conseguir não misturar as coisas, não ir lá para baixo, para estar alinhado, de novo, comunicação verbal e não verbal. Então, assim, eu não vou ter a receita para você. Eu só preciso falar que vocês conhecem muito bem da profissão de vocês. Quando vem uma notícia ruim, quando você já está vacinado, você fala assim, eu sei que é assim. Do mesmo jeito que eu tive uma notícia péssima, pode ser que no meio do dia eu tenha uma ótima. E aí, eu vou me equilibrando nessa roda gigante e buscando um equilíbrio. Quando você já tem essa consciência de que a notícia ruim vai vir, ela vai vir. E aí você fala, beleza, eu já sei que é assim, é do jogo. Vamos fazer essa visita aqui virar. Então, é cuidar mesmo com terapia ou com exercício físico, tudo do emocional, e já está sabe, elemento expectativa? Já estou esperando. Eu não sei se eu te ajudei, porque isso realmente tem mais a ver com questões psicológicas do que emocionais. Mas não deixa atrapalhar na sua comunicação. Não deixa. Vocês que têm muita experiência já vão criando aí uma casca, né, de saber que é do jogo. Pode ser que no final do dia você já tenha uma venda. Então, foi uma negativa aqui, uma positiva aqui. 0-0. Obrigado, Karina. Sucesso aí. Obrigada, gente. Oi, Karina. Sensacional. Foi muito legal o teu bate-papo. Parece que a gente já te conhece aí. Parece que você já é da turma da gente. Eu só queria dizer que eu acho que uma das coisas que faz com que a nossa comunicação seja boa é quando a gente domina o que a gente vai falar. Então, pressuposto da academia da Remax existir todas as segundas-feiras,
foi justamente reforçar o início de uma semana com conhecimento, com coisas que a gente deve praticar, porque o empoderamento nasce do conhecimento. O conhecimento que a gente adquire do nosso negócio, do nosso dia a dia, que é uma matéria-prima dificílima de estudar, que são os seres humanos, né? A maioria acha que a gente vende imóveis, né? Mas a gente, na realidade, a gente trabalha para pessoas que vendem imóveis. Então, eu acho que o primeiro ponto, até aproveitando a colocação do colega da Aldeia, como tu disse, na realidade, todas as coisas que acontecem são cíclicas. A gente tem perdas e a gente tem ganhos. A gente vai cair um negócio, só que eu sempre faço a mesma piada. Eu só vou perder algo que eu já tenho. Se você estava com uma negociação para sair e não saiu, não mudou nada a tua vida, continua a mesma coisa. Você perde aquilo que você tem. Se você perder esse relógio aqui, pode até ficar triste, mas você sabe que você pode comprar de novo o relógio. Então, negócios são feitos... eu acho que a comunicação está diretamente ligada ao domínio do assunto que você tem. Quando você se sentir cada vez mais seguro fazendo isso, eu tenho certeza, Karina, que a tua primeira vez que você fez algum jornal, alguma vez que apareceu, você estava muito mais nervosa do que nas últimas. Então, faz parte, né? Ninguém aqui é perfeito, a gente quer sempre melhorar, mas o conhecimento é a chave do teu poder. Se você realmente conhecer, foi muito legal o que tu falou, porque às vezes precisa alguém de fora, Karina, falar aquilo que a gente teoricamente já sabia, né? E aí tu vem aqui e nos cutucou aqui, foi muito legal mesmo. Como que é o seu nome? Fábio Castione. Fábio, é porque não, aqui está escrito um outro nome ali no seu... Desculpa, é o nome da loja, perdão. Fábio, obrigada pelas suas ponderações, pela sua participação. A gente vai caminhando aqui para o fim. Eu vou deixar minhas redes sociais, tem meu Instagram, meu LinkedIn, fico super à disposição de vocês que não tiveram tempo aqui de falar comigo. E dizer para vocês que eu dou treinamentos de comunicação online, presencial. Isso foi uma pincelada, tá? Essa 1h30, meu treinamento completo são 8 horas. Então, assim, foram breves pinceladas. Tenho treinamento aí mais completo, também apresento eventos, faço mentorias individuais, quando a pessoa tem uma demanda específica de uma apresentação, uma palestra, que ela precisa trabalhar bastante aquilo. Também faço vídeos institucionais, narração. Estou vendendo meu peixe também, né? Vou vender meu peixe aqui. Em setembro, eu vou dar um curso em São Paulo presencial, em parceria com Publicidade Imobiliária, do Rony Menezes, né? Então, vai ter uma imersão dia 22 de setembro. Estou sempre divulgando aí nas minhas redes sociais. Convido vocês a me acompanhar. Estou sempre gravando vídeos. E fico à disposição de vocês. Muito feliz de estar aqui. A Luciana, de Porto Alegre, começou a apresentação falando que comunicação é falar de coração para coração. E eu ponho muito coração no que eu faço. Eu tenho conteúdo, mas eu sou completamente apaixonada por esse tema, que é a comunicação. E eu acho que fica claro na maneira como eu falo e que eu exponho, né? Então, espero ter me comunicado aqui com vocês, ter estabelecido uma conexão aqui de coração para coração. Obrigada, Akram, está por aí. Obrigada, Akram, pelo convite. Comecei muito bem minha segunda-feira. Desejo para vocês uma excelente semana e contem sempre comigo. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Karina. Foi sensacional. No início de semana aqui, com certeza, agregou muito na nossa carreira, na nossa vida, né? No dia a dia, pessoal e profissional. Eu acabei de colocar aqui o teu Insta, né? @KarinaPachiega. Sigam ela lá, marquem ela lá, os prints que vocês fizeram. E eu tenho certeza que cada um aqui foi impactado e só te agradecendo. Gratidão mesmo por ter aceitado o convite. E Deus te abençoe sempre aí, que você continue essa carreira brilhante. Amém. Amém a todos nós. A todos nós, Akram. Beijo grande para vocês. Excelentes vendas, excelentes negócios. Ótima semana a todos. Grande beijo, viu? Deixa eu só tirar um print. Vamos dar um sorriso aqui, galera, fazer um print. Lógico. Vamos. Né? Vamos lá, então. Então, todo mundo, esse sorrisão aí pra gente fazer um print aí. Vamos lá. No 3, 2, 1. Valeu. Oi, depois me marca lá, hein? Me marquem lá. Combinado. Beijo grande. Valeu, galera. Beijo, ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.